Riachão, aqui na Bahia, sem muito êxito. Depois entrei em Direito. Quando eu terminei o científico, não sabia ainda o que eu ia fazer. Ou seja, eu não fui uma criança prodígio e nem um jovem prodígio. Durante o curso secundário, durante o curso científico de ano. E dessa vez, inclusive, um colega veio me perguntar por que é que eu não deixava de estudar, porque eu não dava para estudar. Mas um pouco teimoso, como sempre fui. Aí eu resolvi continuar e estou aqui. Tive o privilégio de conhecer Beatriz, cuja lucidez veio iluminando minha vida inteira. Eu sou muito privilegiado nesse aspecto. Então, quando eu pesquiso e escrevo, vem a última fase, que eu acho a fase mais desanimadora, que é a fase de conclusão. Sou um pouco relaxado e, uma vez concluído, eu leio 2, 3 vezes, começo a achar menos erro, mas começo também a enjoar do trabalho e fico sem querer nem ver o trabalho por perto. Aí eu entrego a Beatriz dá uma lida, faz suas sugestões, e aí é que eu considero o trabalho pronto. Ou seja, isso foi, ao longo da vida, a presença dessa companheira foi das coisas mais felizes que eu encontrei. Meu pai, inclusive, dizia, com relação aos filhos, o pai foi que mais acertou. O problema que vocês podem indagar é o seguinte: por que eu me dediquei à história de Sergipe? Basicamente, por 2 motivos. Quando eu fiz direito, eu percebi uma certa vocação pela história. Ou seja, eu descobri que, para mim, o conhecimento científico, o conhecimento da humanidade, ele passava pelo conhecimento da história. Porque é a história que dá a grande visão da trajetória do homem no universo. E isso fiquei cada vez mais convencido. Fui vestibular para a história e frequentei e me graduei. Enquanto frequentava o curso de História, eu observei uma certa carência na historiografia sobre Sergipe, sobre livros de Sergipe. E observei também o seguinte, que, sobretudo os historiadores paulistas, eles publicavam livros e falavam como se a história de São Paulo fosse a história do Brasil. Isso era uma coisa muito patente, não era um ou outro. Era muito patente. E eles, inclusive, justificavam, porque São Paulo é o núcleo da população de capital nacional
que acontece em São Paulo é o principal, o resto é o resto. E isso ficou como um desafio. Eu vou dar uma contribuição à historiografia. Pesquisar sobre o tenentismo era simples, era um homem graduado, funcionário do Banco do Brasil e que não tinha outro atributo. E o tenentismo foi uma das grandes escolas de minha vida, porque eu já tinha uma biblioteca razoável. Eu me lembro que de toda a minha vida um dos elogios que mais me sensibilizaram quando eu publiquei minha primeira obra foi o elogio de um homem que eu entrevistei ele umas 8 ou 10 vezes, porque ele era o mais lúcido, era o mais distanciado, era com o maior senso crítico e que tinha muita informação, nos tornamos inclusive amigos. Aí quando eu dei o livro a ele, que ele leu, ele disse: foi isso mesmo, o tenentinho foi isso mesmo. Então eu achei isso muito curioso, ou seja, você monta uma versão, né, que toda obra é uma versão sobre os fatos, né? Você monta uma versão e uma pessoa que foi testemunha desses acontecimentos, então quando ele lê, ele diz: foi isso mesmo. Então o tenentismo foi a grande escola. Por quê? Ali com calma, ver também a importância do tempo, né? Com calma eu li a bibliografia nacional, com calma eu pesquisei, fui entrevistando pessoa por pessoa, e ainda tive o privilégio de entrevistar vários sobreviventes da revolta de 24. Inclusive havia um sobrevivente que era um dos participantes da junta governativa que dominou Sergipe durante 21 anos, por 21 dias, e aí eu tive notícias que ele ainda estava vivo e morava em São Paulo. Eu me lembro da primeira pessoa que eu entrevistei, um velho já mais de 80 anos, e era como se o mundo estivesse sendo desvelado para você, com detalhes, com narrações que lhe iluminavam, porque não só narrações dos fatos, mas narração da visão de mundo, de determinados caracteres do momento em que aqueles fatos ocorreram. Mas ainda sobre o tenentismo, eu gostaria de dizer que eu fui muito motivado também pela orientação do professor Silvério, quando ele me apresentou os autores do grupo dos análises. Foi um grupo, como vocês sabem, muito importante na França, no fim da década de 20, início da década de 30, e sobretudo o trio Marc Bloch, Fernando Brodel e Henrique Moreau. Então eu li essas pessoas e a forma como eles procuravam dizer como era a pesquisa, ou seja, o conselho que ele dava, diz: interroguem o documento, vejam
o que o documento é capaz de lhe oferecer. Então essas coisas eu comecei devagarzinho a procurar vivenciar, e esses mestres se tornaram uma certa referência. Ocorre o seguinte, que quando eu comecei a escrever, comecei a pesquisar sobre o tenentismo, e quando eu me graduei, em 1970, o mundo tinha mudado. Ou seja, a história política não era apenas a história dos governantes. A história política envolvia também as massas, envolvia também o movimento operário. Depois, com a divulgação da obra de Max Weber, que chama a atenção muito das relações de poder, a importância das relações de poder, tanto assim que, inclusive, os autores da história cultural depois vão incorporar um pouco isso, ou seja, nas relações de poder, as relações de poder é um elemento fundamental para entender muita coisa. Eu fiz o tenentismo, observe aqueles que leram o tenentismo, antes de tratar do movimento, propriamente do movimento, eu trato da sociedade como um todo, ou seja, da estrutura da sociedade, como era o meio urbano, como era o meio rural, como era a imprensa dos trabalhadores urbanos, como eram os movimentos divergentes, ou seja, essa história política que eu comecei desde o primeiro livro a escrever, não era uma história política tradicional, é uma história política dentro de um referencial teórico bem mais condizente com o tempo em que eu vivi. Quando eu cheguei em Campinas, inclusive, fui fazer uma disciplina, estava lá o tenentismo em Sergipe, no programa da disciplina que eu fui fazer. Eu digo, vou estudar pelo meu. Então, fiz um trabalho acadêmico, a Revolução de 30, que está sendo republicado esse ano, e é um trabalho com uma influência marxista maior, no caso Gramsci, Polancas e os historiadores, e uma ênfase na relação triangular entre interventoria, trabalhadores urbanos e o patronato. Ou seja, é o meu livro onde a concepção classista ela parece mais acentuada. De qualquer forma, é um livro que eu considero importante também, sobretudo para mim, porque é um livro que me permitiu estudar um período que é um período crucial na história política de Sergipe. Porque é um período de mudança, é um período de transformações da estrutura do Estado, e isso foi um momento de grande expectativa, porque a Revolução de 30 ela gerou grandes expectativas de rearrumação, de mobilização. Talvez os períodos de maior mobilização na história de Sergipe foram dois períodos, aliás, três, que eu observei. Um foi esse durante os anos 30, sobretudo de 33 até 37. Outro foi o período de 45 até 47. E outro de 63, de 60 até 64. Então vem o coronelismo, um livretozinho
mas foi o livro meu mais discutido aqui fora de Sergipe. Eu pertencia a um grupo de trabalho da Ampox, apresentei na Ampox, apresentei em Recife, e 2 vezes tive debates acalorados. Quando eu lancei, eu já tinha uma certa segurança, sobretudo da estrutura interna do texto. E foi um texto que teve muitas repercussões, sobretudo nas universidades. Então ele foi estudado em várias universidades. Depois do coronelismo, então eu decidi estudar os partidos políticos. Veja que desafio. Todos os meus livros, como eu falei, cada um representou um novo desafio. Como estudar os partidos políticos, que não existia nenhuma monografia nesse sentido aqui em Sergipe. Então, com a experiência que eu já tinha, porque quando eu estudei o Tenente, eu pesquisei muito sobre a Primeira República. Quando estudei a Revolução de 30, dominei um pouco esse período de 30 a 45, aí acrescentei mais e fui até 1964, mas eu não me limitei apenas a estudar nesse livro os partidos nos momentos de funcionamento da democracia liberal, democrática, mas mesmo nos momentos em que não existia partido, como de 37 a 45, como é que os grupos se organizam os seus partidos. Essa foi a questão que eu investiguei e para desembocar em 1945 e estudar o período populista até 1964. Foi uma repercussão mediana, que eu procurei mostrar como as classes estavam representadas no mundo partidário e como a participação política se foi ampliando desde a proclamação da República até 1964, quando há a derrocada do Estado populista. De 2 em 2 anos, apresentar um ensaio sobre as eleições de Sergipe. Então fiz isso desde 85, quando chegou no ano 2000, eu resolvi juntar esses artigos e publiquei o livro Eleições de Sergipe. Na véspera do lançamento, dei uma entrevista no jornal e disse que Marcelo Tete tinha chegado à prefeitura com o apoio da máquina política. Aí quando eu fui para o lançamento, ele foi chegando na prefeitura e disse, qual é a máquina, rapaz? Aí dentro da prefeitura foi um movimento danado para ele não ir para o lançamento. Mas ele foi, me abraçou e tal, e sorriu e continuou. Eu tomei o desafio de que eu vou estudar esse movimento em Sergipe. Como foi que ele transcorreu de Sergipe. E aí eu observei também um fato interessante no historiador. Eu tinha muito material, tinha muito material, me julgava com algumas credenciais para fazer esse livro, tinha uma visão, mas quando comecei a
entrevistar as pessoas. E quando comecei a escrever, aí o livro que saiu foi um pouco diferente da visão inicial. Ou seja, o ato de escrever, quando você correlaciona os fatos, quando você reflete sobre aqueles acontecimentos, não com uma perspectiva política a curto prazo, mas com uma perspectiva de historiador, que sabe que se sua obra ela vai ser, bem ou mal, ela vai ser lida e criticada daí a 10 anos, daí a 20 anos. Ou seja, você tem que escrever não pensando no político imediato, na repercussão política imediata, mas na consistência de suas afirmações diante da história. Eu me empolguei tanto com esse livro que já tinha tempo para me aposentar, então pedi minha aposentadoria e entrevistei 42 pessoas. Fui para a Bahia entrevistar uma advogada dos presos políticos, entrevistei vários presos, vários que foram torturados, etc. Ou seja, a história oral foi um subsídio importante para eu conseguir essa compreensão que eu consegui transmitir nesse livro, A Tutela Militar. Só que esse livro, ele me trouxe alguns constrangimentos. Primeiro, minha mulher, quando leu, ficou um pouco angustiada em ver o livro com tanta gente viva. Depois, quando eu lancei o livro, e o reitor de então insistiu para que eu fosse lançar em instância. Mas eu nunca lancei livro mais de um lugar, mas houve uma insistência que ia haver uma homenagem lá, uma figura e tal, e insisti, eu fui. Quando cheguei lá, a homenagem a um desembargador, que era num clube que consistia de dois eventos, o lançamento do meu livro e a homenagem ao desembargador. O desembargador que tinha chegado a presidente do Tribunal de Justiça. Só que o desembargador, eu citava na tutela militar, e ele foi um dedo duro, e ele denunciou que ele havia denunciado os seus pais. Aí não chegamos a nos cumprimentar, ele me olhava de lado e eu olhava de lado. Mas não deixou de ser um certo constrangimento. Mas teve alguns fatos também, já que é o estudo de caso, vou contar caso, vou contar outro. Quando eu estava no Instituto Histórico, chegou um oficial do Exército, um tenente, que pertencia ao Instituto da Paraíba e que estava servindo aqui em Sergipe, interessado em aproximar o comando do 28BC com o Instituto Histórico. Aí, convide ele com a solenidade. Eu convidei. Aí convidei, ele veio, conversamos, é uma pessoa afável e tal. E eles leram o tenentismo, comentaram. Eu escrevi a tutela também, mas não disse o que era que não tinha na tutela. Aí quando é um dia, vem um convite para eu ir almoçar no 28BC. Aí, quando eu disse a Beatriz, ela ficou um pouco preocupada, porque eu com medo que eu fosse almoçar, mas não voltasse para jantar. Aí quando eu cheguei lá, tinha uma exposição sobre um movimento tenentismo, estava o meu livro, o tenentismo lá na exposição, mas eu procurei a tutela e não vi a tutela, e fiquei bastante. Mas terminou bem e não houve
Não houve. Voltou para jantar. Voltei para jantar. Bem, depois das eleições, já tendo chegado no ano 2000, eu digo, agora eu vou fazer uma síntese da história de Sergipe, sobretudo do período republicano que eu estudei, visando sobretudo os estudantes de história. Então, fiz uma síntese da história da República até o ano 2000, que já foi, inclusive, analisada. Eu disse, eu estudei a República, mas tinha uma curiosidade muito grande de conhecer como era a política no Império. Conhecia como todas as pessoas, lia os livros, mas eu queria uma reflexão sobre a política do Império. E como é que eu faço para abranger todo o período, desde 22, desde os anos 20 até 89, ver o que é que essa política tinha de diferente da política republicana. Aí comecei a pesquisar e eu tinha uma certa curiosidade em saber qual foi a participação política do pai do ex-governador Leandro Maciel. E aí eu observei que se tratava de uma família bastante atuante. Tanto o pai, como o avô, como o bisavô foram figuras exponenciais na política sergipana. E aí comecei a pesquisar, mas demorei cerca de 6 anos. O que era a política do Império, porque minha principal preocupação era o seguinte: como é que a política, a dominação era construída e como era que a dominação era mantida. E essa figura de Leandro Ribeiro de Siqueira Maciel é muito ilustrativo disso, porque o livro, além de traçar a trajetória, sobretudo do pai e do avô, eu mostro as estripulias políticas que eles cometeram durante esse período. E foi um período de grandes transformações, porque com a derrocada do socialismo real, as ciências sociais, a sociologia, que antes era uma espécie de rainha da ciência, as ciências sociais passaram por uma crise grande e as pessoas chegavam: Maria, você está estudando uma coisa obsoleta, eu acho melhor você mudar, que assim você não vai você fazer isso. Aí o tempo foi passando e muitas modas aparecendo, veio a microhistória, eu cheguei a ler esses livros, li os livros, mas eu digo, eu não vou entrar por aí não, porque eu não sou muito de modismo, eu vou ficar no tradicional. Aí veio a história das mentalidades, o pós-modernismo, a história cultural de Foucault, a história de Bourdieu. Esses dois autores produziram muito e a academia passou muito tempo estudando, como até hoje estuda esses autores, ou seja, a história política, então, ela ficou um pouco marginalizada, mas eu resisti e continuei. Veio a história nova cultural, essa então era um entusiasmo muito grande das pessoas. Quem estiver fora da história cultural está acabado. E que eu vou continuar acabado. Então, o mundo dá muitas voltas e hoje eu estou aqui, inclusive honrado em dizer que sou
um historiador da história política e honrado, sobretudo, pelas manifestações dos colegas aqui de História e da atenção dos alunos. E minha contribuição, ela, ao mesmo tempo em que vocês, alunos e professores, citam e estudam, eu também me utilizo da produção de vocês e justamente nessa interlocução, é nessa interlocução que eu atribuo algum mérito que essa obra pode ter. Ou seja, vocês também são responsáveis. Obrigado.